Então, este não é mais um podcast, vai ser um podcast diferente, ou assim queremos nós que seja, e por isso é que embarcámos aqui nesta aventura do Cosmo e eu. E porquê? Porque o Cosmo é o todo, não é? É o todo na vida térrea, na vida humana, na vida extra-humana, no universo, nos planetas, nos astros. E o que nós queremos, a nossa proposta é trazer um pouco de todas essas histórias, e não só histórias, realidades, não é? E as realidades de cada um também. Assim, os caminhos, não é? Na verdade, o Cosmo é nosso endereço. Isso. E onde é que eu estou nesse caminho? Onde é meu ponto de partida? Onde é que eu quero chegar dentro desse endereço todo, né? Dessa vastidão? E a pretensão que a gente está tendo aqui é de partilhar com as pessoas esse GPS. É desbravar Não esse mundo, esse cosmos. Você dentro do cosmo. E a percepção de cada um dentro desse cosmos. Exato, exato. Porque cada um está no seu endereço, né? No seu quadradinho. Exato, exatamente. E de que forma é que ele pode enxergar, não é? Porque a forma como eu enxergo uma explicação ou o cosmos de uma maneira pode ser diferente da que tu enxergas e ser exatamente a mesma explicação, não é? Não tem uma coisa linear. Na verdade, toda compreensão é válida, toda forma de pensar é válida, só a gente não dá nada como certo e está sempre aberto para se questionar ou para aprender e para... Questionar o que ouvimos, questionar o que aprendemos. Às vezes o que a gente procura está em outro endereço dentro do cosmo e você tem que ligar o GPS e ir procurar. Às vezes o seu GPS está virado para uma linha e está tudo certo a esse respeito, porque está todo mundo em busca, né? Em busca e em movimento, não é? Porque é energia, tudo é energia. No fundo é assim, é muito isso que a gente fala. Tudo é energia, tudo é física quântica, tudo é cosmos, não é? Exato. O cosmos é o todo. E dentro desse cosmos há várias camadas e a nossa ideia é trazer essas várias camadas para serem vistas, e o que nos deu muita ideia deste podcast seria o facto de muita gente, cada vez mais gente, estar na busca. E por onde é que eu começo? Isso tem sido a pergunta que as pessoas mais me têm feito. E eu acho que o teu caminho foi um bocado idêntico ao meu, no sentido que também foi muito solitária essa busca. Claro que inspirada em outras pessoas, em pessoas de referência que a gente foi ouvindo, que fomos aprendendo com elas, mas nunca deixámos de questionar e de ir em busca desse conhecimento e da veracidade desse conhecimento, sendo que a veracidade está dentro de nós, é a nossa verdade. Exato. Não é a do outro. Ele pode nos transmitir esse conhecimento, mas ela vai ou não sincronizar com a nossa verdade. Vai ser para nós ou não vai ser para nós. Como a gente há pouco até falávamos, não é? Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. É a mesma coisa com a informação. Esse conhecimento, ele só chega até nós quando nós estamos prontas para o receber e para o entender. Sim, são fases, né? São fases que a gente vai descobrindo de acordo com a nossa recepção do momento, preparação, percepção, consciência. Por isso, assim, às vezes eu tinha uma certa preocupação de como é que as pessoas chegaram a essa conclusão e eu não consigo entender. Ou eu sou burra, ou esse pessoal está falando uma coisa completamente fora de um contexto simples e comum. Mas depois eu entendi que era mesmo uma questão de fase.
E às vezes quando me perguntam, mas por onde é que eu começo? Porque eu quero estudar espiritualidade, porque eu quero começar a ter uma maior consciência. Então o que eu digo à pessoa é, no que é que tu acreditas? Porque eu acho que temos de começar por aí. No que é que tu acreditas? Porque os véus vão caindo com o tempo, com o conhecimento. Se tu começas logo a falar de um tema de que a pessoa não acredita, por exemplo, vidas passadas. Eu não acredito em vidas passadas porque eu tenho a minha religião e ela não acredita em vidas passadas. Ok, então o conhecimento tem que ser ligado a algo que a pessoa acredita e aos poucos talvez ela vá deixando cair crenças, não é? Vão girando chaves que lhe vão permitindo, ok, a minha religião diz-me isso, eu respeito muito, porém eu também posso acreditar que também há isto. Einstein dizia que tudo que eu não conheço não existe para mim, não é? Então, se você não conhece, se você não fizer uma abertura, pelo menos, olha, eu não acredito, mas eu vou pesquisar, vou ver o que estão falando sobre o assunto, para até ter uma opinião sobre ele, poder discutir sobre ele. Você acaba conhecendo e acaba entendendo, até para opinar contra. Exato. Você precisa saber do que se trata. Exato. E eu queria aqui propor também, porque este é o nosso primeiro podcast. Aliás, Sandra Lourenço e Maria Santos. Nós vamos estar aqui com alguns encontros para trazer a todos uma consciência diferente, de uma forma simples, de uma forma leve, para que se consiga falar de todos os temas e sem tabus. Essa é a ideia, sem tabus e sem ser complexo. E falarmos assim descontraídamente sobre os temas, para todas aquelas pessoas que nos perguntam por onde começar, para todas aquelas pessoas que às vezes não entendem, não é? Temas mais profundos porque são complexos e nós devemos... Às vezes você não precisa passar por aí, entende? Exatamente, às vezes não precisamos... Não, eu acredito, sinceramente, olha que eu passei por várias religiões, aquela história de você só se encontra em você mesmo é super verdade. E é precisamente sobre isso, se nós só nos encontramos em nós mesmos e se todas as... Independente de religião. Se as doutrinas e religiões acabam todas por dizer para olharmos para dentro de nós, para nos escutarmos, não é? Então, e que o autoconhecimento é a primeira chave para um despertar. Então, por onde começa? Pelo autoconhecimento. O Cosmo e eu. E é daí que surgiu o nosso nome, o Cosmo e eu. Exatamente. E partindo daqui, e como é o nosso primeiro episódio, acho que também seria interessante a gente contar um bocadinho da nossa experiência, do nosso percurso até aqui, para depois também dar asas a outros convidados para também contarem as histórias deles. Sim, sim. Porque isso vai ser uma inspiração provavelmente para muitas pessoas, no sentido de estas pessoas também passaram por isto, podem ser o caminho que muitas delas já estão a percorrer e que às vezes até já podem estar a desistir, que acontece muito no percurso, a pessoa desistir e depois recomeça e depois já pega há uma fase que isso acontece. É muito comum. Então, há pouco eu falava inclusive com um amigo que ele dizia, é um bocado aquela história do antes de melhorar piora. E que quando adentras na espiritualidade ou nesta busca, porque não tem a ver só com a espiritualidade, vamos falar aqui, não é? Mas quando tu adentras neste caminho de autoconhecimento e de conhecimento, não é? E de consciência, muitas vezes começamos a perder coisas. Parece que tudo é uma catástrofe. Na realidade, a gente fala muito dos livramentos. É quase que uma faxina quando você começa a arrastar os móveis para limpar. Mas é porque é necessário chacoalhar, é porque não está bom, é porque não está equilibrado, é porque é necessário realmente fazer essa faxina antes de começar o caminho, ou antes de haver um equilíbrio dessas forças, não é? Então eu vou começar por desafiar aqui a Maria a falar um bocadinho do teu percurso.
depois, pronto, também falarei do meu, ou das dificuldades que a pessoa pode encontrar nesse caminho, como agora já estávamos a falar, que pode haver uma altura que piora, pode haver uma altura que a gente desiste, porém o que ele me dizia é: mas estamos no caminho, estamos a aprender cada vez mais, portanto vai valer a pena no final. Yeah. E então eu queria saber um bocadinho do teu percurso, mas no sentido de aquilo que tu podes passar às pessoas que nos estão a ver. Eu vou dizer a minha experiência, e nada do que eu disser eu quero que as pessoas tomem como verdade. Serviu para mim. Certo, é como a gente Sempre. diz, é a nossa verdade. É a cada um de nós. É o que serviu para mim. Eu andei, quando criança, ia em todas. Era como cachorro, vira-lata. Encontra a porta aberta, entra lá dentro, vai espiar como é, o que é. Mas o que me deu bastante significado e muita compreensão foi o Espiritismo. Desculpa, Maria, quando tu dizes que entravas em todas, é um bocado aquela nossa fase da curiosidade, de querer conhecer, de sentirmos que há um vazio em nós que... Não, nessa época era inconsciente. Era inconsciente. Era inconsciente. Ok. Depois, já com 30 e poucos anos, entrei para o Espiritismo e foi aí que eu comecei a entender sobre mediunidade, porque eu achava que era igual para todo mundo. Eu nem sabia que o nome era mediunidade. No Espiritismo deu nome para muitas coisas que eu não sabia, como reencarnação, como karma. Essas coisas eram muito fora do meu mundo. Ali eu consegui ter uma base, mas depois comecei a questionar. Também faz parte. Questionar, e lá dentro tinha já uma programação feita para não se esticar muito. São os limites de um controle para que as coisas... E até aí, depois eu entendi, tá tudo bem, porque as pessoas, né, que vão ali, se começam a abrir muito, vão sair muito fora de uma base que é a caridade, que é... Não, e infelizmente é assim, tem que haver regras, não é? Sim. Tem que haver regras, sim, porque sim. O ser humano, ele é um eterno buscador e está sempre a testar os limites, não é? A gente testa os nossos próprios limites, quanto mais os dos outros, quanto mais o de uma religião. Então tem que haver regras, sim. E eu, como uma boa rebelde, fui convidada a sair. Depois descobri a física quântica. A princípio achei que aquilo não era para mim, mas por incrível que pareça comecei a entender. Eu entendo isso que ele está dizendo. Foi com Hélio Couto, que eu acho que é o papa da física quântica, pelo menos para o Brasil. Foi um dos pioneiros que começou ali a dar cursos e bater sempre naquela tecla. E depois eu virei uma pessoa sem pátria. E sem religião. E abri, e quando eu abri eu entendi que estava tudo certo, que estava tudo válido, eu não tinha que estar vinculada a religião nenhuma e podia estudar livremente e podia fazer a minha reforma íntima sem estar vinculada a nenhuma religião, a nenhum culto, a nenhuma coisa, nenhum compromisso estreito com ninguém. Até porque eu sou indisciplinada e esse compromisso estreito ia me obrigar a fazer coisas que eu não gosto, que é compromisso. E foi assim, e cá estou eu. Na busca. De algo mais. E vou sempre, continuo feito um cachorro vira-lata. Encontra a porta aberta. Mas agora já não é inconsciente. Não, ainda é, eu não posso fechar essa conta. Ok. Eu não posso, porque ela está sempre... Eu estou sempre somando, subtraindo, dividindo. É uma conta que não fecha. E eu acho que
não tem como fechar ainda. Não há como Eu acho que fechar essa eu acho que o segredo é não fechar. Porque eu acho que ainda está-se a abrir muita coisa que a gente não sabe. Não é? Por isso nunca vai dar para fechar. Até a informação que vem de outros lados, agora é que a gente está tendo acesso. E vai saber se esse acesso que a gente está tendo agora Sim, não é só 1%, ou 0, um pouquinho do véu ainda descoberto, não é? não é? Então, é uma conta para mim que não fecha. Eu estou aberta a somar, dividir, multiplicar, tirar. E agora? O meu foi assim um pouco semelhante ao teu, né? Também já falámos sobre isso, mas eu comecei na igreja católica, não é? Fiz lá as coisinhas todas que é suposto a gente fazer, da comunhão, dessas coisas todas, de ir à missa. Só que chegou uma altura que eu achei que havia algo mais e que aquilo era muito limitado para mim. E mais, achei isso também depois de outras doutrinas mais tarde, que era, senti que a religião católica, que eu ainda sou católica, eu acho que a gente não deixa de ser as coisas, a gente passa a ser algo mais, ou abrimos para algo mais. Mas eu acho que a nossa raiz, a nossa base, a nossa crença vai ficando sempre lá. Eu acredito, porque imagina, eu agora, por exemplo, num atendimento da apometria ou numa abertura, nós continuamos a rezar o Pai Nosso. O Pai Nosso é católico. Em muitas terapias a gente continua a usar orações, salmos. Isso é católico. Então eu acho que é um bocado isso que tu dizias, né? Porque nos dias de hoje, e eu achei que eu passei a ser xamânica, que é a primeira religião dos primórdios mesmo. E eu pensei, não, é isso, essa é a minha religião, não é? Porque tem tudo a ver comigo, pelo meu percurso. Mas agora que se abriu para muito mais coisas que já não têm tanto a ver com o xamanismo, eu pensei, não, eu sou universalista, porque eu abraço tudo. Você é que pensa que não tem a ver com o xamanismo. Pois, não sei, não é? Ainda estamos a descobrir, ainda estamos nesse caminho. Então eu acho que o que eu fiz no meu percurso todo foi, eu peguei um pouco da católica, daquilo que ainda fazia sintonia comigo nos tempos de hoje, com aquilo que eu já aprendi, com aquilo que eu já experienciei. Eu peguei um pouco do espiritualismo, do Allan Kardec, dos ensinamentos, do mundo dos espíritos, que aliás é sempre o livro que eu aconselho a ler para quem quer começar. O livro dos espíritos é... O livro dos espíritos, que é o que nos faz entender, abre para um pouco mais sobre esta área, que abre para uma data de outras áreas. Não é? Então eu passei pelo espiritualismo, mas à semelhança do catolicismo, eu senti que foram religiões ou doutrinas que estagnaram no tempo, elas não evoluíram. Continua-se a falar das mesmas coisas, do tempo de Allan Kardec, do tempo de Jesus Cristo, e elas estagnaram, elas não abriram para outras coisas que se estão a abrir agora e que também fazem parte. Então para mim também ainda não era aquilo, não estava ali fechado, porque estava estagnado. E eu gosto de movimento, e a energia é movimento. Então, já pensou que isso pode ser só uma passagem? Eu acredito, eu acho que nem estagnado. As pessoas passam por aí, e não tem que ficar assim, você... E há muita gente que faz este percurso que tu fizeste e que eu fiz, que depois passa por um banda, que depois passa pelo xamanismo, que depois e vão fazendo este caminho até encontrarem o caminho delas, ou simplesmente para buscarem aquilo que tem sintonia em cada uma das doutrinas, para fazerem então o seu universalismo. E foi isso que eu fiz. Eu sou muito curiosa, desde sempre senti que havia algo mais e que eu passei uma vida inteira à busca disso. Eu ainda estou em busca. É infinito. Ainda estou, é infinito, mas eu é consciente, é uma busca consciente de falta mais qualquer coisa. Tanto que eu estudo sempre, eu estou sempre a dizer, eu estou sempre a estudar e vou estudar sempre, para sempre, porque é um prazer meu.
E a física quântica, quando me deparei com ela, agora trabalho bastante com ela, mas a primeira vez que me deparei eu só pensava assim, eu sou de exatas, odeio isto, não percebo de física, não quero fazer nada com física. E agora há pouco tempo me inscrevi, que estou a fazer o curso para Psicologia, e tive que me deparar com os ensinamentos de física quântica e da fenda e do gato. Não é um bicho de sete cabeças, a gente é que imagina que aquilo... E então o que eu estudei aquilo para entender, para depois percebermos que tipo, tudo isso faz parte e é... Por muito que a gente não goste das matérias ou que a gente... É importante a gente saber um pouco de tudo, porque isso é que é o conhecimento. E realmente, porque que 30 anos quase depois é que eu estava preparada para ouvir falar de física quântica. E não foi no primeiro instante que eu entendi, já foi no segundo ou no terceiro, porque tive que assistir àquelas aulas umas 10 vezes até entender. Muita ficha ainda vai cair. E era o que tu dizias, e eu pensava assim, mas será que eu sou burra, que eu entendo tudo, porque é que eu não entendo isto? A gente se questiona, né? Fala assim, gente, esse povo está falando uma conversa muito louca, como é que pode? E de facto a física quântica vai abrir para outras... muitas outras possibilidades. E não desistam, gente. Se vocês começarem a estudar física quântica, não desistam. Porque a princípio parece um bicho de 7 cabeças. Mas depois abre para um outro universo. Mas como ela depois é associação. Você começa a trazê-la para dentro do seu universo e começa a falar, é mesmo, faz sentido. Sim, e o interessante é que de repente a gente já está a pegar em ciência e a pegar em religião e perceber que está tudo interligado. Você traz aquilo para o seu universo particular e você percebe que está tudo ligado. E que não há como viver só da religião ou só da ciência, porque está tudo interligado. E juntos... Olha, como se diz, juntos são mais fortes, não é? Se entendermos um bocadinho dos dois, começamos a abrir e a trabalhar até nessa nossa própria energia de maneira diferente. Eu ainda arrisco a dizer que juntos você se torna um livre pensador. Exato. Entende? Sim. Você começa a pensar por conta própria, não porque alguém disse que é assim. E a fazer os questionamentos certos. Exato. Para aquilo que a gente precisa. Você se torna um livre pensador. E na busca do autoconhecimento, uma das coisas que eu defendo sempre, aí já muito xamânico, que é uma fase da minha vida que foi difícil. Eu fui apanhada assim meio que na curva, né? Como a gente diz, fui apanhada na curva e aquilo foi um trambolhão. Então eu percebi que era importantíssimo eu trabalhar as minhas sombras. E foi aí que eu adentrei no xamanismo. Claro que a pessoa pode escolher outro método, inteligência emocional, psicologia, ciência, o que for, cada um vai entender o que é melhor para si, né? Aquilo que ela entende naquele momento, que faz sintonia com o que ela está a sentir e que consegue resolver com essa prática. Para mim foi o xamanismo. E adentrar na sombra e conseguir entender, claro que isso é como a cebola, né? São camadas que nunca mais acabam, como todo o conhecimento. E eu acho o que há em cima, há em baixo. E eu acho que esse é que é esse desafio é também o que é interessante, porque assim a gente também não estagna, está sempre em movimento, porque está sempre a tentar descobrir, está sempre a tentar aprender, vai abrindo para cada vez mais coisas. E o mesmo que as sombras, né? Eu estou a trabalhar há imenso tempo as minhas sombras, mas para quê? Para poder melhorar tudo o resto. Eu consigo hoje em dia melhorar as minhas formas de pensamento, eu consigo controlar um bocado melhor mais os meus impulsos. E já não é o controlar com dificuldade de vou-me conter, não, é o controlar naturalmente, porque já a primeira coisa que me sai já não é uma reação, não é? Uma reação a uma ação, é mais o ser condescendente e entender. Sabe o que o budismo diz sobre isso? O seu primeiro impulso não é você.
É toda a história dos outros que você absorveu. E se você esperar, atrás do primeiro impulso, há você. O budismo diz isso. Olha, Não haja no primeiro impulso. Não é você. que engraçado, porque eu acho que é isso que eu acho que eu estou nessa fase agora. Mas acho que foi muito importante para mim, realmente, na parte do autoconhecimento, eu trabalhar as sombras, porque foi lá que eu me reconheci. Não no sentido de que eu sou uma sombra, mas no sentido de eu encontrar as minhas fragilidades para efetivamente trabalhá-las, curá-las, nutri-las até as Até aceitá-las, né? Aceitá-las, Porque, imagina, eu sou intempestiva. Eu vou sofrer porque eu sou intempestiva. Não, eu vou aceitar, vou me perdoar, que é importantíssimo, por ser intempestiva, e vou tentar melhorar calmamente, descobrindo uma forma de fazê-lo. Não agir contra. Exatamente. É acolher. É acolher, né? Perdoar, me perdoar. Porque lá está, se a pessoa não aceita sequer que tem aquela situação ou aquele problema, ou como queira chamar, ela nunca vai poder retificá-lo, ela nunca vai poder olhar para ele, nunca vai poder mudá-lo. Então, o que eu aconselho realmente as pessoas a fazerem num primeiro impacto é conhecerem-se. Isso é fundamental, né? E uma das coisas que eu faço comigo, o pessoal ainda vai achar que eu sou um bocado masoquista, não é? Mas é um bocado isso que é. Eu era uma pessoa muito apegada. Então o que é que eu fazia? Eu colocava-me em situações em que eu tivesse que praticar o desapego. Uma pessoa que tinha medo da solidão, então eu colocava-me em situações em que eu tivesse que estar mais sozinha, não é? Até tu sabes, não é? Que fiz agora há pouco tempo uma viagem sozinha para desafiar, porque ainda era um medo que eu tinha de e se eu ficar sozinha? E se eu não me conseguir? Então é colocar-se nessas situações desafiantes daquilo que temos que curar. O apego é um dos males do flagelo humano, sabe? Porque você não se apega a pessoas, se apega a coisas e coisas materiais. Isso pesa. Muito. Como é que a pessoa quer levar consciência, levar, ficar sutil, se depois tem aquele apego que pesa? O apego é realmente das piores coisas. Soltar é fundamental. Só depois você aprender isso e é uma aprendizagem. Soltar é mesmo uma matéria que você tem que estudar muito e entender para poder fazer. Mas eu diria que é das mais importantes. É fundamental. Que é aquela coisa de soltar para deixar fluir. Soltar para criar espaço, soltar para entregar para o universo. É porque na verdade, se a gente for pensar como eu não tenho nada material, nenhuma pessoa, eu sou única. Então eu tenho que focar no eu. Parece egoísmo essa frase, mas tá aí outra crença que limitou muito a nossa forma de pensar, de se eu pensar em mim, não pensar em ter, em possuir uma pessoa, uma coisa, mas se eu pensar em mim primeiro, o que é melhor para mim, em termos emocionais, em termos mentais, o que é melhor para mim? Você vai descobrir que nada das coisas nem pessoas está dentro disso. Você ainda é a pessoa mais importante. E isso é chamado o Peter Pan egoísta, porque o Peter Pan por si ele é altruísta, não é? Mas o Peter Pan egoísta é aquele que ao pensar nele vai fazer bem ao outro, porque melhorando a sua versão ele vai passar a ser uma melhor versão também para os outros, não é? Um bocado aquela coisa do que estávamos agora a falar aqui do budismo, de até que controlares a tua reação, não é? Ou a tua reação já não ser aquela primeira reativa, e ser a outra mais ponderada. Dá um tempo para esperar o seu eu emergir e você tá inteira, não num momento de raiva, num momento de
posse no momento, você vai ter. Porque até a posse da razão é uma coisa que a gente tem que soltar. Eu tenho razão, né? Então, até aí, você tem que soltar. Exato. Para buscar o seu eu, para buscar a sua melhor versão, para buscar o seu melhor enquadramento dentro disso tudo. E pronto, é sobre isto que nós vamos falar aqui com alguns convidados, que é sobre o eu, sobre espiritualidade, sobre universalidade, sobre o cosmos. Sobre estar, sobre ser. Então, se tiverem temas que queiram ouvir aqui ser falado, discutido, comentado por nós, pelos nossos convidados, coloquem nos comentários e nós vamos tentar falar sobre esses assuntos, porque aqui a ideia é falarmos sobre aquilo que querem ouvir. Certo? Certo. E nós também podermos desbravar esses caminhos. Sim, porque a ideia toda é também aprender, não é? Claro, desafios que nós assim também nos desafiamos. Exatamente, sim. E é isso.